Meus queridos, graça e paz, passando aqui novamente para deixar sempre uma palavra de esperança, para a sua vida, uma palavra que possa edificar, e transformar a vida de cada um, o qual irá ouvir esta mensagem, que está sendo anunciado. E hoje eu tenho aqui uma palavra mais do que especial para a sua vida. Uma palavra que vai transformar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Mas antes de entrar aqui na palavra, eu quero que você se inscreva no meu canal. Você se inscrevendo aí no canal, você vai estar compartilhando, ajudando, a levar o reino de Deus mais adiante. E também você possa notificar, ativar as notificações, tá bom? Então se inscreva no canal e aí você ative as notificações em nome de Jesus. Então vamos para a Bíblia. Meu tema de hoje, o qual quero trazer, compartilhar com você nesse dia maravilhoso, é recomeçar. Talvez você precise aí recomeçar alguma coisa na sua vida, desde que Deus possa estar na frente desse recomeço. Então vamos aqui para a palavra. Sem palavra a gente não tem base, Então toda base está na palavra de Deus. Então você que tem uma Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo 4 e versículo de número 5. Nós iremos ler 2 versículos da palavra de Deus e nós iremos tirar algumas lições importantíssimas para a nossa vida dentro desses 2 versículos e aplicar na nossa vida, tá bom? Então vamos ver aqui o que está escrito. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Meu espírito habita no meio de vós, não temais. Olha só que texto, lindo e um texto encorajador, para nós. Primeiramente, querido, o profeta Ageu foi um grande homem de Deus. Ele é considerado um dos profetas menores, não porque ele era menos favorecido, não é nessa questão. É considerado um dos profetas menores, assim como também Daniel, Amós, Abacuque e outros profetas, pelo pouco quantidades, de capítulos, de palavras escritas. Você vê que o livro do profeta Ageu são apenas 2 capítulos, Os 10 minutos de leitura você lê o livro inteiro. Então ele é considerado um profeta menor porque profetizou por menos tempo, diferente do profeta Isaías, que profetizou por mais longo tempo. Se você observar o livro do profeta Isaías, são aí mais de 60 capítulos. Jeremias também, o profeta Ezequiel, esses são os profetas maiores que profetizaram por mais longo tempo, que escreveram mais capítulos em seus livros. E o profeta Ageu, ele recebe uma ordem dada por Deus, uma missão dada pelo Senhor a reconstruir o templo de Jerusalém. Que templo era esse? Era aquele templo que foi construído por Salomão, mas só que o rei Nabucodonosor, ele destruiu, o rei Nabucodonosor II, isso por volta do ano 556, antes de Cristo. E aí Deus dá uma ordem para que o profeta Ageu, juntamente com os seus sacerdotes, os seus colegas sacerdotes, reconstruísse novamente esse templo. O templo era algo maravilhoso, era uma paisagem linda, uma estrutura gigantesca. Quem olhava para o templo
naquela época, o templo, né, de Salomão, ele era o templo, a obra mais importante no mundo antigo. Era uma obra que você via e se admirava, né, pela estrutura, né, pelas suas colunas, né, a estrutura do templo em si. Imagine um templo daquela magnitude, né? De repente você vê somente ruína, destruído. Isso é um pouco triste, né? E dentro dessa palavra da destruição do templo, uma coisa antes que era admirável pelos judeus e agora de repente está destruído, eu quero abrir aqui um parênteses antes de entrar aqui na mensagem, né, qual eu vou aplicar dentro desse texto. Talvez você, né, teve aí algo maravilhoso na sua vida, né? Tinha uma família linda, talvez você tinha uma empresa, um projeto lindo e de repente esse projeto ou a sua família veio por água abaixo, né? Veio a ruína. Mas eu quero te dizer, querido, que assim como Deus deu a ordem para reconstruir, né, o templo de Jerusalém e erguer aquela estrutura novamente, Deus também é poderoso, né, para reconstruir a sua família, para reconstruir os seus projetos, a sua empresa, os seus negócios ou qualquer outro empreendimento. Deus é poderoso para fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Tá bom? Então, não perca a esperança, porque grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. E a primeira lição que eu tiro desses 2 versículos da palavra do Senhor, quando o profeta Ageu ele recebe essa missão dada pelo Senhor, a primeira lição que eu aprendo aqui nesse momento está escrita aqui no primeiro versículo. Ora, pois, se forte. A primeira coisa que nós precisamos para recomeçar, e o título dessa mensagem é Recomeçar, é ser forte. Talvez você já passou por alguma situação, né? Você estava fazendo ali um grande projeto, uma grande obra, algum empreendimento. Talvez você teve que ser interrompido, né? Parou aquilo que você estava fazendo. E de repente você vai ter que recomeçar novamente. E isso é um pouco doloroso, né? É bastante difícil a gente recomeçar. Eu já tive que enfrentar recomeço na minha vida, no ministério, eu tive que recomeçar novamente por situações difíceis, né? Que a gente teve, que a gente enfrentou. Mas eu quero te dizer, querido, que para a gente começar uma grande obra, recomeçar uma grande obra, nós precisamos de força. Note bem, nós precisamos de força. E eu quero dizer para você que esta força não vem da nossa própria estrutura, não vem de nós mesmos, porque essa força ela vai vir do Senhor. Porque tudo que nós somos aqui nessa terra, nós dependemos do Senhor. A força que Deus nos dá para vencer os desafios, trabalhar tudo, isso vem do Senhor. Observe que um homem chamado Sansão, ele tinha uma força descomunal, era algo fenomenal. Imagine ele chegando numa cidade, né, eu vi ali os portais de ferro, ver aquela estrutura, aquele muro, né, de concreto, e de repente ele pega aquela estrutura, né, de ferro e arranca e coloca sobre os seus ombros. E aí ele caminha ainda com toda a estrutura por cerca de 70 quilômetros. A força que estava em Sansão não era a força própria, a força dele, era a força do Espírito de Deus que estava operando na vida de Sansão. Talvez nós precisamos, querido, de uma força como essa de Sansão, nós precisamos do Espírito de Deus, né, que coloca a força dentro de nós, porque essa força ela vai vir para a sua vida para poder você recomeçar aquilo que você havia parado. A estrutura do templo estava em ruína, estava parada, mas o Senhor deu a ordem para o profeta, que era para ele recomeçar. E dentro desta ordem, Deus também deu uma dosagem de força para ele recomeçar a reconstruir o templo de Jerusalém. Deus também vai dar uma dosagem de força necessária para você continuar aquilo que você estava
fazendo. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que tiro uma lição, é que nós vamos precisar trabalhar. É isso mesmo. Primeiro, para recomeçar, nós precisamos de quê? Nós precisamos de força. Nós temos que pedir força ao Senhor. Em segundo, nós temos que trabalhar. Isso mesmo, querido. Todo recomeço é doído, eu já falei, e precisa de trabalho. Mas eu quero te dizer também que todo trabalho empenhado na obra do Senhor, né, ou qualquer outra coisa que você recebeu de Deus, um projeto do Senhor para fazer para o Senhor, para que possa bancar missionário, para que possa bancar pessoas, né, que precisam de recursos, que precisam ser sustentados também para poder levar o Evangelho do Senhor mais adiante. Eu quero te dizer que dentro desse trabalho o Senhor vai te dar a habilidade necessária. Muitas vezes você vai sentir cansado, né, fadigado, desanimado, mas eu quero te dizer que o fardo de Cristo, ele é leve, ele é um jugo suave, ele não pesa sobre a nossa vida. Então, dentro do trabalho que você vai estar fazendo para o Senhor, esse trabalho não vai ser uma maldição, vai ser uma bênção. A bênção, querido, deste trabalho aqui vai ser gratificante. Não pense você que o trabalho aqui na obra do Senhor é uma maldição, porque tem muitas pessoas que pensam que o trabalho é uma maldição. O trabalho é uma bênção na vida da gente. Maldição é na vida do preguiçoso, né, que não tem coragem de trabalhar para levar o sustento ali para a sua casa. E a Bíblia diz que lá em Provérbios, manda essas pessoas esteja com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga, no tempo, né, no inverno, no verão, ela prepara toda a sua comida, né, armazena ali em depósito para poder suportar o inverno, que são os dias maus. E as formigas não têm nenhum general, não tem nenhum comandante, né, que possa dar a ordem. Não tem nada disso. Então, o trabalho que você vai desempenhar na obra de Deus vai ser gratificante. Deus deu a ordem para o profeta e logo de seguida ele recebeu a força do Senhor e também começou a trabalhar na reconstrução do templo do Senhor. Ou seja, houve uma força braçal, um trabalho árduo. Mas nesse meio desse trabalho, querido, Deus vai abençoar a sua vida. Então trabalhe para o Senhor, trabalhe para levar o alimento, o pão para a sua família, trabalhe, querido, para ajudar o nosso próximo, trabalhe para fazer boas coisas, boas ações para essa sociedade de hoje. Porque Deus vai abençoar a sua vida. Então, se Deus colocou um projeto dentro do seu coração, começa a regaçar as mangas e comece a trabalhar, porque você, quando chegar no fim do seu trabalho, você vai ver e dizer, realmente valeu a pena. Então, não pare, trabalhe. A terceira coisa que eu observo e que aprendo aqui também nesse texto, é que o texto está dizendo, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, o Senhor nos dá força. Segundo, ele diz, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, tem que trabalhar. E em terceiro lugar, ele diz, porque eu sou conosco, diz o Senhor dos Exércitos, na parte B do versículo 4. Observe bem, querido, observe bem. Deus primeiramente lhe dá força para nós. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar. E em terceiro lugar, ele vai estar conosco em todas essas fases da nossa vida. Então nós temos que entender que quem está conosco é o Senhor. Para muitas pessoas tem que pegar um binóculo, né, e ver, analisar bem o pé da letra desse texto, para poder entender que quem está dizendo que está com ele não é o homem, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. E talvez você vai dizer, mas pastor, as coisas estão tão difíceis, está complicada demais, sabe, muita dificuldade, eu vou ter que trabalhar, vou ter que correr o risco. De fato, você vai ter que correr o risco, você vai ter que sair da sua zona de conforto, sabe? Mas eu quero te dizer que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia fala em
Em Salmo 23, versículo 4, diz que o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, ainda que você venha passar pelo vale da sombra da morte, porque nós vamos correr risco até a volta de Cristo, enquanto nós respirar, estiver vivo aqui nessa terra, o tempo todo nós estamos correndo risco. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida, porque Ele tem nos guardado sempre e sempre nos guardará, porque Ele é o guarda de Sião, Ele é o Deus que guarda o seu povo, Ele é o Deus que traz, sabe, a sua alegria, a sua paz sobre nossos corações. Deus falou também para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, diz: Josué, eu não te mandei ser forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. Então, querido, Deus está falando para o profeta, olha, eu vou estar com você. Ele falou também para Josué: eu vou estar com você, então se forte, se esforce, porque eu vou estar com você. Eu vou estar no meio de vocês. Querido, Deus é um Deus de relacionamento. Ele gosta de se relacionar com pessoas, com você, que está ouvindo nesse momento essa palavra. Então, creia no Senhor e acredite, receba a missão do Senhor, sabe? Comece a fazer algo grande para o Senhor. Comece a fazer a obra de Deus e não tenha medo das perseguições, não tenha medo, sabe, das pessoas que vão caluniar a sua vida. Não se importe com isso, o que importa é que o Senhor vai estar com você nessa peleja, nessa batalha. Assim também como Deus esteve com o profeta Ageu, porque a partir do momento que ele começou a fazer algo para Deus, começou a trabalhar para o Senhor, começou a vir as perseguições, começou a vir, sabe, as calúnias. Assim também como aconteceu na vida de Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, estava lá arruinado, ninguém queria fazer nada. Mas a partir do momento que o profeta Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, se levantou uma porrada de gente contra ele para querer impedir. E é sempre assim. As pessoas que não estão fazendo nada para Deus, a partir do momento que Deus levanta alguém para fazer alguma coisa, começa a perseguição. Mas Neemias, ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém. Veio perseguição, veio luta, veio aflição, mas o Senhor estava com ele. Ageu também começou a reconstruir o templo do Senhor. Veio luta, veio perseguição, mas o Senhor estava com ele. Então você também vai fazer o mesmo, querido. Não pare de fazer aquilo que Deus ordenou você fazer. Então continue, não pare, porque o Senhor estará com você. Em quarto lugar, querido, que eu aprendo nesta lição aqui, estar aqui no versículo de número 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não tem mais. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Que Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Ou seja, quando eles saíram do estado de escravidão, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Quero dizer para você, querido, que quando você se converteu ao Senhor, quando você entregou a sua vida para Jesus, você saiu do Egito. O Egito é o símbolo do mundo. E quando você saiu do Egito, você fez uma aliança com o Senhor. Você fez um voto, um pacto com o Senhor. Então você tem uma aliança com Deus de Israel. Então se você tem uma aliança com o Senhor, querido, Deus vai honrar cada passo que você der adiante. Deus dá força para você. Deus vai dar ordem para você trabalhar. Ele vai ser com você, vai estar com você todos os dias e Ele tem aliança com você. Queridos, se nós temos uma aliança com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, quem será capaz de parar? Você. Ageu começou a construir, começou a colocar as rochas, as pedras ali, e aí
o trabalho começou a avançar, começou a andar. Mas aí, querido, o Deus da aliança estava lá com ele, o Deus Todo-Poderoso. Observe que quando Davi foi enfrentar Golias, e não o gigante, porque Davi nunca chamou Golias de gigante, Davi chamou pelo nome Golias. Golias é o nome dele. Aí Davi falou: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Incircunciso, querido, é toda aquela pessoa que não tem aliança com Deus. Golias não tinha uma aliança com o Senhor. Agora Davi, ele tinha uma aliança com Deus. Eis o segredo de Davi, porque venceu, sabe? Venceu o urso, venceu o leão e venceu Golias. A aliança, querido, que nós temos com o Senhor, esse é o segredo de nós vencermos as batalhas da vida. Então, nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Então, não temas da obra que o Senhor tem para a sua vida. Siga em frente, continue, prossiga, não pare, porque grandes coisas Deus vai fazer por meio de você. Querido, para Deus fazer grandes obras, Deus não precisa de multidão, Deus só precisa de um homem, Deus só precisa de uma mulher, de um jovem, Deus precisa de uma pessoa só que esteja disponível para fazer aquilo que Ele quer. Observe que o profeta Ageu estava disponível para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que o Senhor estava ordenando para com ele. Então quero te dizer nessa noite, esteja disponível para fazer grandes obras para o Senhor. E não temas, diz o texto aqui, porque eu estou no meio de vós, e não temas. Então, querido, não temas as adversidades, aos problemas da vida. Isaías 41:10, Deus olha para o profeta Isaías porque ele estava pregando contra a idolatria, e pregar contra a idolatria, queridos, não é nada fácil. É uma missão, e uma missão difícil. Mas só que o profeta Isaías, ele ouviu a voz do Senhor, e Isaías 41:10, a palavra do Senhor diz: Isaías, não temas. O Senhor diz para ele: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, não temas, porque o Senhor é contigo. Porque Ele deu força para você, você vai trabalhar, Deus vai estar com você no meio do trabalho, e Deus é um Deus de aliança. O Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida, querido. O espírito de ousadia. Você vai recomeçar a sua vida, você vai recomeçar aquele projeto que você colocou lá na gaveta, que está cheio, empoeirado. Então saca esse projeto, arranque esse projeto, querido, dessa gaveta e coloca em prática aquilo que o Senhor ordenou para a sua vida. Não tenha medo, porque os nossos inimigos é que tem que temer nós, porque nós estamos com Deus Todo-Poderoso. Tá bom, querido? Então recomece. Em nome de Jesus, que você vai ver quando você terminar a obra que Deus colocou no seu coração, você vai ver que grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Então acredite na palavra do Senhor em nome de Jesus. Receba e pratique essa palavra. Já já vou estar encerrando. Hoje eu vou encerrar com uma oração. Também vou estar orando pela nossa querida amada irmã Toninha, que pediu oração no vídeo anterior. Você também que tem um desejo, tem um pedido de oração, escreva aqui no comentário abaixo que nós vamos estar orando por você. Tá? Você tem um pedido de oração, escreva aqui, coloque o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você, tá? Intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Então eu vou orar pela nossa querida irmã Antônia, que Deus possa guardar a sua vida, proteger em nome de Jesus, também por você que está ouvindo esta palavra profética, e Deus vai derramar bênçãos sobrenaturais sobre a sua vida, tá bom? Então vamos orar. Pai Santo, Deus amado, soberano, Criador do universo, Criador de todas as coisas. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pela tua grandeza. Obrigado, Senhor, pelo entendimento. Ó Deus, muitas pessoas, ó Pai, vão recomeçar a sua vida, recomeçar os seus empreendimentos, recomeçar, Pai, na tua obra. Mas nesse recomeço, o Senhor vai dar força,
O Senhor irá, meu Pai, dar força também para o trabalho, a habilidade necessária para trabalhar. O Senhor será com eles, ó Pai, em nome de Jesus todos os dias. E o Senhor é um Deus de aliança. Por isso, ó Pai, que elas não possam temer, porque o Senhor vai estar com ela em todos os momentos difíceis, em nome de Jesus. Por isso, Deus abençoe a nossa querida, amada irmã Antônia, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa guardar a sua família, a sua casa, em nome do teu Filho Jesus. Abençoe também, Pai, desde já, Pai, cada um que está ouvindo, Pai, essa voz profética, Senhor, por meio desse canal, Senhor, tão abençoado, que através dele é que nós estamos evangelizando as pessoas, levando o Evangelho de Cristo para mais pessoas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, que Deus possa derramar paz sobre os seus corações, que o Senhor possa derramar amor, prosperidade, que o Senhor possa restaurar as suas emoções, que o Senhor possa entrar, meu Deus, no lar de cada um e que o teu Espírito possa possuir, Pai, cada pessoa e encher de ousadia e encher de coragem em nome do teu Filho Jesus. Por isso, Deus, muito obrigado e assim eu te agradeço para o louvor e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém e amém. Amém, meu querido? Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Abraço!